Quando a mendiga salva um paciente, o milionário fica chocado com seu passado oculto. Era um dia cinzento. Nuvens pesadas pairavam sobre a metrópole, e as ruas eram um retrato da desigualdade. Clara, uma mendiga de cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, se aninhava em um canto, agasalhada em jornais velhos. O cheiro do asfalto úmido se misturava ao odor de lixo, enquanto pessoas elegantes passavam apressadas, mergulhadas em seus smartphones, ignorando o clamor da vida que a cercava. Cada um deles preso em seu mundo, alheio à crua realidade de Clara. Daniel, um renomado cirurgião plástico, se destacava na multidão. Ele estava sempre com um olhar determinado, uma pressa que o consumia. Acostumado às luzes dos holofotes e ao sucesso, ele não via a sombra da dor que cercava sua cidade. Estava tão absorto em suas ambições que não notou os rostos que clamavam por ajuda ao seu redor. Nesse dia fatídico, no entanto, o destino tinha outros planos. Enquanto atravessava a rua, ela se atirou sobre o corpo de Daniel, seu coração disparando. Ele estava sem respirar, e a multidão apenas sussurrava, impotente. Clara usou toda a força que restava em seu corpo esfarrapado e fez o que sabia fazer. Com habilidade surpreendente, começou manobras de ressuscitação. Nesse momento, sua vida perdida, seus traumas e sua formação em medicina flutuavam de volta à superfície. O conhecimento lhe voltava como uma onda poderosa, enquanto ela lutava contra o tempo. Pulso! Pressão! Clara não desistiu. Os gritos da multidão tornaram-se um eco distante, e em seus lábios ela sussurrou: "Volta! Volta para nós!" Finalmente, após o que pareceram horas, Daniel tossiu, uma respiração agonizante rompendo a barreira do silêncio. O choque foi palpável, lágrimas e suor misturados ao chão. Ele acordou em um hospital, cercado por uma equipe que questionava a origem de sua salvação. Clara, quem era essa mulher que tinha se jogado em sua vida como um anjo, sem saber ainda? A recuperação de Daniel trouxe à tona não apenas a gratidão, mas também uma nova percepção do mundo. Clara, precisando lidar com fantasmas de seu passado, se viu exausta, mas esperançosa. Enquanto os dias passavam, ela aguardava por Daniel, e ele por um jeito de agradecê-la. Mas naquela nova jornada, segredos escavados do passado de Clara começavam a emergir, revelando uma história de dor e superação que desafiaria o entendimento de Daniel sobre sucesso e valor humano. Mas nem tudo era paz. Uma sombra do passado de Daniel voltou a assombrá-lo. Uma rival antiga que não estava disposta a deixar a vida de Daniel em paz. Enquanto ele se reerguia, agora admirando a força de Clara, a dinâmica das suas vidas estava prestes a ser testada. Em meio à luta por redenção, esperança e amor, um novo caminho se abria. Clara olhou nos olhos de Daniel, o coração batendo forte. A conexão era palpável. Mas antes que pudessem realmente se entender, a porta se abriu de repente. Uma figura do Pá. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a porta se abria com um rangido, Daniel virou-se rapidamente, a expressão de surpresa estampada em seu rosto. Ele mal respirava. A figura que surgiu era familiar, um fantasma de seu passado. Luísa, sua ex-namorada. O amor que ele pensou ter deixado para trás. O coração dele disparou. Luísa estava vestida com uma elegância que contrastava com o ambiente hospitalar. Mas o olhar dela trazia uma tempestade.
Ele nunca esperou vê-la novamente. Daniel, ela sussurrou, a voz tremendo. Estou aqui para te ajudar. Ajudar. O ambiente se tornava cada vez mais carregado. E Clara, que até então observava em silêncio, sentiu um frio na espinha. Há muito tempo ela havia aprendido a esconder suas emoções, mas aquela surpresa a abalou profundamente. Ela percebeu que a reabilitação de Daniel poderia ser mais complicada do que imaginava. Eu não vim aqui para brigar, Luísa continuou, lágrimas nos olhos. Eu sei que te machuquei. Eu sei que deixei você. Mas o que aconteceu este dia não foi uma coincidência. Eu estava próxima quando você foi atropelado. Clara sentiu como se um balde de água fria fosse derramado sobre ela. O que Luísa queria dizer com isso? A multidão começava a murmurar, as vozes se misturando em um eco distante. Daniel estava em choque e a dor na expressão dele era palpável. O que mais ele não sabia? O que você quer dizer com isso? Ele questionou, os olhos fixos em Luísa, tentando entender se ela estava delirando. Você estava onde? Luísa hesitou. Daniel, precisamos fazer. Tem coisas que você não sabe sobre o que aconteceu. Sobre Clara também. Uma onda de inquietação percorreu o corpo de Clara ao ouvir seu nome. Ela começou a entender que a verdade que Luísa trazia poderia desmoronar tudo o que construíra em sua nova vida. Daniel, agora vulnerável e confuso, olhou para Clara, como se estivesse à procura de respostas. E naquele momento, Clara decidiu que não ficaria em silêncio. Eu sei que você pode ter suas dúvidas, Luísa. Mas eu salvei você. Eu salvei ele. Eu não sou o que você pensa. Clara exclamou, a voz firme, mas com o medo refletido em seus olhos. Dizer isso fazia seu coração saltar de ansiedade. Algo em Luísa, no entanto, parecia ceder, como se ela estivesse escondendo a verdade. Luísa respirou fundo. O que eu vou dizer vai mudar tudo. Você precisa saber, Daniel. A noite em que você foi atropelado, eu estava seguindo você. Eu não queria que você me visse, mas eu precisava conversar com você sobre algo que você precisa se. Daniel parecia dividido, confuso e furioso. Clara sentiu suas pernas tremerem, o nó na garganta se apertando. O que Luísa poderia querer dizer que era tão importante? O que ela sabia que mudaria tudo? Eu espero que você não esteja pensando no que estou pensando, Clara disse, sua voz tremendo à medida que os olhos dela se fixavam em Luísa. Porque se você souber quem eu realmente sou, isso pode ser devastador para nós dois. Os murmúrios da multidão cresciam e a tensão no ar era quase tangível. Tudo o que estava construído estava prestes a desmoronar. O passado de Clara, o segredo que ela guardara tão bem, ameaçava vir à tona. E enquanto Daniel olhava para as duas mulheres, a confusão em seu olhar se transformava em um raio de luz. O que realmente estava em risco ali não eram apenas suas vidas, mas seus destinos entrelaçados. Eu não sei se consigo lidar com isso, Daniel murmurou, os olhos perdidos entre Clara e Luísa. O que você quer me contar, Luísa? O que você sabe que... O ar na sala parecia denso, como se o tempo tivesse parado. Clara notou a expressão de Luísa, uma mistura de temor e determinação, e o peso dessas emoções a deixou ainda mais inquieta. O que a ex-namorada de Daniel poderia ter descoberto? Luísa respirou fundo, como se estivesse se segurando para não desmoronar. Daniel, à noite do acidente, eu estava seguindo você, porque precisava te contar uma coisa muito importante. Uma coisa que você não sabe sobre Clara. Por favor, não me faça mais mistérios. Clara interferiu, sentindo a necessidade de proteger sua verdade. O temor pulsava no fundo de seu ser. Luísa olhou para Clara, sua expressão endurecendo.
Você não entende, não é? Isso pode mudar tudo. Clara, você não é quem diz ser. O coração de Daniel disparou. A sensação no ar mudou. Estava prestes a explodir. Clara sentiu um frio correr por seu corpo. Alguma coisa mortal estava prestes a ser revelada. Me diga, Luísa, o que você está insinuando? Ele exigiu. Mas a tensão era opressiva e ninguém parecia disposto a dar um passo à frente. Eu tenho provas, Daniel. Provas de que Clara não é só uma mendiga sem passado. Ela é parte de uma grande trama. E mais, ela está conectada com eventos que mudaram a vida de outras pessoas, de forma obscura, Luiz exclamou, a voz falhando. O murmúrio da multidão do lado de fora parecia se intensificar, como se o mundo em torno deles estivesse prestes a desmoronar. Clara sentiu a respiração faltar. Provas de quê? Que tipo de trama? De que você foi a última pessoa a ver uma jovem desaparecida, Clara. Luísa disparou, os olhos cheios de desespero. Você não se lembra, não é? O que aconteceu anos atrás, quando você se afastou do seu nome, da sua vida? O chão sob os pés de Clara parecia estar se movendo. Ela nunca pensou que seu passado poderia voltar para assombrá-la assim, exposto sob luzes brilhantes após anos de sombra. Não, isso não pode ser verdade. Não. Suas palavras eram quase um lamento. Daniel a encarou, confuso e ferido. O que você está dizendo, Clara? O que você esconde de mim? Era um acidente. Eu não sabia. Clara gritou, agora com lágrimas nos olhos. Era uma noite escura e eu não queria que nada disso acontecesse. O ambiente estava carregado. As emoções se tornaram um turbilhão. Daniel começou a recuar, a confiança abalada. O que você era antes de se tornar a mendiga que salvou a minha vida? O que mais você não me contou? Espere, Daniel. Eu sou a mesma pessoa. Eu só não quero que você olhe para mim desse jeito. Não sou uma criminosa, ela se apressou em afirmar, a voz falhando. Quando você diz que não sou quem eu sou, Luísa, você está insinuando que Clara esteve envolvida em algo ainda mais sombrio? Ele perguntou, agora direcionando seu olhar para sua ex-namorada. A confusão e a dor em sua voz eram palpáveis. O que estou insinuando é que enquanto você estava em coma, Clara estava em um lugar que ninguém esperaria. Um lugar do qual você não faz ideia e pode estar ligado a tudo o que aconteceu com ela. Com a jovem desaparecida, Luísa disse, o olhar fixo e penetrante. Em um segundo, tudo fez sentido. E no segundo seguinte, tudo desmoronou. Daniel olhou de volta para Clara, os sentimentos explodindo em sua cabeça. Clara, você me disse que era invisível. Mas como eu poderia saber que você também era alguém que tem um passado tão sombrio? Neste momento, uma sirene soou do lado de fora, cortando o ar pesado da sala. Clara, aterrorizada, sentiu um aperto no peito. Era uma chamada de socorro, mas a quem realmente pertencia? O que aconteceria se a verdade viesse à tona? A conexão que existe entre eles estava prestes a ser testada de maneiras que ninguém poderia prever. Daniel, Clara não sabia como continuar. Enquanto tentava encontrar as palavras certas, as almas na sala estavam prendendo a respiração, um novo nível de medo se instalando. A verdade que estava emergindo poderia não ser a única que definia seus destinos. E com isso... Espera, eu não posso dizer tudo aqui, mas existe uma razão pela qual eu estava seguindo você naquele dia. E que razão é essa? Clara interferiu, sentindo a necessidade de proteger sua verdade. O temor pulsava no fundo de seu ser. Luísa olhou para Clara, sua expressão endurecendo. Você não entende, não é? Isso pode mudar tudo.
Clara, você não é quem diz ser. O coração de Daniel disparou. A sensação no ar mudou. Estava prestes a explodir. Clara sentiu um frio correr por seu corpo. Alguma coisa mortal estava prestes a ser revelada. Me diga, Luísa, o que você está insinuando? Ele exigiu. Mas a tensão era opressiva e ninguém parecia disposto a dar um passo à frente. Eu tenho provas, Daniel. Provas de que Clara não é só uma mendiga sem passado. Ela é parte de uma grande trama. E mais, ela está conectada com eventos que mudaram a vida de outras pessoas. De forma obscura, Luiz exclamou, a voz falhando. O murmúrio da multidão do lado de fora parecia se intensificar, como se o mundo em torno deles estivesse prestes a desmoronar. Clara sentiu a respiração faltar. Provas de quê? Que tipo de trama? É de você foi a última pessoa a ver uma jovem desaparecida, Clara. Luísa disparou, os olhos cheios de desespero. Você não se lembra, não é? O que aconteceu anos atrás, quando você se afastou do seu nome, da sua vida? O chão sobre os pés de Clara parecia estar se movendo. Ela nunca pensou que seu passado poderia voltar para assombrá-la assim, exposto sob luzes brilhantes após anos de sombra. Não, isso não pode ser verdade, não. Suas palavras eram quase um lamento. Daniel a encarou, confuso e ferido. O que você está dizendo, Clara? O que você esconde de mim? Era um acidente, eu não sabia. Clara gritou, agora com lágrimas nos olhos. Era uma noite escura e eu não queria que nada disso acontecesse. O ambiente estava carregado. As emoções se tornaram um turbilhão. Daniel começou a recuar, a confiança abalada. O que você era antes de se tornar a mendiga que salvou a minha vida? O que mais você não me contou? Espere, Daniel. Eu sou a mesma pessoa. Eu só não quero que você olhe para mim desse jeito. Não sou uma criminosa. Ela se apressou em afirmar, a voz falhando. Quando você diz que não sou quem eu sou, Luísa, você está insinuando que Clara esteve envolvida em algo ainda mais sombrio? Ele perguntou, agora direcionando seu olhar para sua ex-namorada. A confusão e a dor em sua voz eram palpáveis. O que estou insinuando é que enquanto você estava em coma, Clara estava em um lugar que ninguém esperaria. Um lugar do qual você não faz ideia. E isso pode estar ligado a tudo o que aconteceu com ela, com a jovem desaparecida, Luísa disse, o olhar fixo e penetrante. Em um segundo, tudo fez sentido. E no segundo seguinte, tudo desmoronou. Daniel olhou de volta para Clara, os sentimentos explodindo em sua cabeça. Clara, você me disse que era invisível. Mas como eu poderia saber que você também era alguém que tem um passado tão sombrio? Neste momento, uma sirene soou do lado de fora, cortando o ar pesado da sala. Clara, aterrorizada, sentiu um aperto no peito. Era... A conexão que existe entre eles estava prestes a ser testada de maneiras que ninguém poderia prever. Daniel, eu... Clara não sabia como continuar. Enquanto tentava encontrar as palavras certas, a porta se abriu novamente. Desta vez, com um policial à frente. As almas na sala estavam prendendo a respiração. Um novo nível de medo se instalando. A verdade que estava emergindo poderia não ser a única que definia seus destinos. E com isso, a história de Clara estava prestes a se entrelaçar ainda mais com um passado que ela desejava esquecer. O policial se aproximou, seu olhar fixo em Daniel. Precisamos conversar sobre o que aconteceu no acidente e sobre quem você estava com. Ele hesitou, a expressão se tornando grave. E sobre a jovem que está desaparecida. A sala congelou. Daniel ficou paralisado, enquanto o policial revelava um documento em sua mão. Ela não é uma desconhecida. Clara, você é a chave para resolver tudo isso. E seu nome aparece em registros que eles não queriam que você soubesse. Quando aquelas palavras saíram da boca do policial,
Um choque profundo percorreu a sala. O mundo de Clara começou a desmoronar ainda mais, e a verdade que ela temia finalmente estava prestes a ser exposta. Se ela era a chave, então o que isso significava para ela e Daniel? E para todos os segredos que estavam prestes a serem revelados? O passado de Clara estava ficando cada vez mais presente. E as consequências disso cada vez mais imprevisíveis. O policial se aproximou, seu olhar fixo em Daniel. Precisamos conversar sobre o que aconteceu no acidente e sobre quem você estava com. Ele hesitou, a expressão se tornando grave. E sobre a jovem que está desaparecida. Os murmúrios na sala aumentaram, como se uma tempestade se aproximasse. Clara sentiu seu coração disparar. O que significava aquilo? O que o policial sabia que poderia mudar tudo? Eu não sei do que você está falando, Daniel disse. Eu só me lembro de estar na rua. E não se lembrou de mais nada? O policial o interrompeu, olhos intensos. Você se lembra que havia uma jovem ao seu lado antes do acidente? O que você quer dizer com isso? A pergunta de Daniel soou como um eco na sala silenciosa. A adrenalina subia e Clara desejava poder tornar-se invisível novamente. O policial puxou um documento. Essa jovem é a chave. A última vez que ela foi vista foi naquele dia, e você estava com ela. Seus nomes estão interligados de maneiras que você não imagina. A sala ficou em silêncio. O peso do que estava prestes a ser revelado parecia maior que todos os problemas que já enfrentaram juntos. Quem é ela? O que você sabe? Daniel estava confuso, a mente em frangalhos. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela se chama Sofia. O policial respondeu, com uma expressão de compaixão misturada à seriedade. E as provas mostram que tanto você quanto Clara têm conexões que poderiam ajudar a resolver o caso de desaparecimento dela. Clara soltou um sopro. Os fantasmas do seu passado estavam surgindo como sombras. A lembrança de uma noite longa e sombria voltou com força. Não, isso não pode ser verdade, murmurou, a voz falhando. Sofia, eu não fiz nada de errado. Provas que poderiam incriminar vocês dois. O policial insistiu, a voz firme. A última vez que Sofia foi vista, uma briga começou. E parece que você estava no meio dela. Briga? Daniel questionou, a compreensão começando a desmoronar. O que você está dizendo, Clara? Você estava lá? Não, eu estava. Eu não queria que nada disso acontecesse, ela gritou, o desespero transbordando. Eu não conhecia a Sofia tão bem. Nós apenas nos cruzamos. Não pode ser! Seu coração parecia querer saltar do peito. O policiamento da sala pareceu mudar de forma. Um ruído súbito cortou o silêncio, chamando a atenção. A porta se abriu abruptamente, revelando uma figura familiar. Era um homem, agora vestido de uma forma elegante demais para o ambiente hospitalar. Mas o que chocava era o olhar penetrante. Clara! Ele exclamou. O homem era Lucas, um rosto que Clara pensava nunca mais ver. O antigo amor de sua vida, aquele que, segundo seu pai, a protegeria da escuridão, mas que um dia se tornara a raiz de sua dor. Lucas! O nome escapou da boca dela, quase um sussurro. Você está em apuros. Lucas a encarou um misto de preocupação e raiva. O que você fez, Clara? Eu não posso acreditar que você se deixou pegar de novo. Pegar de novo? Clara perguntou, a confusão se misturando ao medo. Você tem que entender. Entender o quê? Lucas interrompeu. Que você está no centro de um joguete perigoso. Clara, você precisa sair disso antes que seja tarde demais. Eu não sou quem pensam que sou. Clara gritou, desejando que as paredes se fechassem. Eu só queria uma nova chance. As emoções explodiram. Daniel a olhou, o horror na expressão dele, começando a se transformar em algo parecido com raiva. O que você está escondendo, Clara?
Tudo isso pode ter começado com um acidente. Mas agora eu sei que você é parte de algo muito maior, Clara. E se não tomar cuidado, pode ser você a culpada por tudo isso, disse o policial, o ar carregado com atenção. A sala parecia girar. Clara olhou em volta, a incerteza tomando conta. O que Lucas sabia? E mais importante, qual era a verdade oculta sobre aquele passado sombrio? Clara, nós precisamos ir, agora! Lucas disse, seu tom urgente. Mas antes que ela pudesse responder, uma sirene alta soou do lado de fora, ainda mais aguda que antes. O medo tomou conta e a porta se escancarou novamente. Vários policiais entraram e a sala foi preenchida de vozes. Todos em suas posições. Daniel lançou um olhar para Clara, a raiva e a traição piscando em seus olhos. O que você escondeu? Clara, o que mais você fez? E ali, em meio a um turbilhão de emoções e revelações, Clara percebeu que tudo estava prestes a desmoronar. A verdade, aquela que sempre tentou esconder, estava prestes a expor não apenas a quem ela realmente era, mas também a verdade obscura sobre todos que a cercavam. E talvez essa revelação pudesse ser a sua última chance de redenção, ou a ruína de todos, incluindo Daniel. O ar na sala parecia denso, como se o tempo tivesse parado. Clara notou a expressão de Luísa, o que a ex-namorada de Daniel poderia ter descoberto. Luísa respirou fundo, como se estivesse se segurando para não desmoronar. Daniel, à noite do acidente, eu estava seguindo você porque precisava te contar uma coisa muito importante. Uma coisa que você não sabe sobre Clara. Por favor, não me faça mais mistérios, ele disse, a voz tensa. O que aconteceu? As palavras de Luísa saíram em um turbilhão, apressadas. Eu só consegui descobrir a verdade depois que você se machucou. Clara, ela não é apenas uma mendiga. Ela é... Espera, eu não posso dizer tudo aqui, mas existe uma razão pela qual eu estava seguindo você naquele dia. E que razão é essa? Clara interferiu, sentindo a necessidade de proteger sua verdade. O temor pulsava no fundo de seu ser. Luísa olhou para Clara, sua expressão endurecendo. Você não entende, não é? Isso pode mudar tudo. Clara, você não é quem diz ser. O coração de Daniel disparou. A sensação no ar mudou. Estava prestes a explodir. Clara sentiu um frio correr por seu corpo. Alguma coisa mortal estava prestes a ser revelada. Me diga, Luísa! O que você está insinuando? Ele exigiu. Mas a tensão é opressiva e ninguém parecia disposto a dar um passo à frente. Eu tenho provas, Daniel. Provas de que Clara não é só uma mendiga sem passado. Ela é parte de uma grande trama. E mais, ela está conectada com eventos que mudaram a vida de outras pessoas. De forma obscura, Luísa exclamou, a voz falhando. O murmúrio da multidão do lado de fora parecia se intensificar, como se o mundo em torno deles estivesse prestes a desmoronar. Clara sentiu a respiração faltar. Provas de quê? Que tipo de trama? De que você foi a última pessoa a ver uma jovem desaparecida, Clara? Luísa disparou, os olhos cheios de desespero. Você não se lembra, não é? O que aconteceu anos atrás, quando você se afastou do seu nome, da sua vida? O chão sob os pés de Clara parecia estar se movendo. Ela nunca pensou que seu passado poderia voltar para assombrá-la assim, exposto sob luzes brilhantes, após anos de sombra. Não! Isso não pode ser verdade! Não! Suas palavras eram quase um lamento. Daniel a encarou, confuso e ferido. O que você está dizendo, Clara? O que você esconde de mim? Era um acidente. Eu não sabia. Clara gritou agora com lágrimas nos olhos. Era uma noite escura, e eu não queria que nada disso acontecesse. O ambiente estava carregado. As emoções se tornaram um turbilhão. Daniel começou a recuar, a confiança abalada. O que você era antes de se tornar a mendiga que salvou a minha vida? O que mais você não me contou? Espere, Daniel.
Eu sou a mesma pessoa. Eu só não quero que você olhe para mim desse jeito. Não sou uma criminosa. Ela se apressou em afirmar, a voz falhando. Quando você diz que não sou quem eu sou, Luísa, você está insinuando que Clara esteve envolvida em algo ainda mais sombrio? Ele perguntou, agora direcionando seu olhar para sua ex-namorada. A confusão e a dor em sua voz eram palpáveis. O que estou insinuando é que enquanto você estava em coma, Clara estava em um lugar que ninguém esperaria. Um lugar do qual você não faz ideia. E isso pode estar ligado a tudo o que aconteceu com ela, com a jovem desaparecida. Luísa disse, o olhar fixo e penetrante. Em um segundo, tudo fez sentido, e no segundo seguinte, tudo desmoronou. Daniel olhou de volta para Clara, os sentimentos explodindo em sua cabeça. Clara, você me disse que era invisível. Mas como eu poderia saber que você também era alguém que tem um passado tão sombrio? Neste momento, uma sirene soou do lado de fora, cortando o ar pesado da sala. Clara, aterrorizada, sentiu um aperto no peito. Era uma chamada de socorro, mas a quem realmente pertencia? O que aconteceria se a verdade viesse à tona? A conexão que existe entre eles estava prestes a ser testada de maneiras que ninguém poderia. Clara, não sabia como continuar. Enquanto tentava encontrar as palavras certas, a porta se abriu novamente, desta vez com um policial à frente. As almas na sala estavam prendendo a respiração, um novo nível de medo se instalando. A verdade que estava emergindo poderia não ser a única que definia seus destinos. E com isso, a história de Clara estava prestes a se entrelaçar ainda mais com um passado que ela desejava esquecer. O policial se aproximou, seu olhar fixo em Daniel. Precisamos conversar sobre o que aconteceu no acidente e sobre quem você estava com. Ele hesitou, a expressão se tornando grave. E sobre a jovem que está desaparecida. A sala congelou. Daniel ficou paralisado, enquanto o policial revelava um documento em sua mão. Ela não é uma desconhecida. Clara, você é a chave para resolver tudo isso. E seu nome aparece em registros que eles não queriam que você soubesse. Quando aquelas palavras saíram da boca do policial, um choque profundo percorreu. O mundo de Clara começou a desmoronar ainda mais, e a verdade que ela temia finalmente estava prestes a ser exposta. Se ela era a chave, então o que isso significava para ela e Daniel? E para todos os segredos que estavam prestes a serem revelados? Clara, o que está acontecendo? Daniel implorou, os olhos perdidos entre preocupações. Como você se encaixa nisso? Justo quando Clara estava prestes a se explicar, as luzes da sala piscavam, e em um momento de pânico, várias pessoas em uniforme branco entraram, emaranhando mais ainda a situação. Nós temos que levá-la, agora! Exclamou um deles, apontando para Clara. Levá-la? Para onde? O que está acontecendo? Daniel gritou, já perdido em um mar de incertezas. Clara se sentia presa, mas antes que pudesse se defender, alguém atrás dela gritou. Não, esperem! Vocês não podem levá-la! Era Lucas, agora atirando-se à frente dela como um escudo. Clara estava paralisada. O que estava acontecendo? O homem que ela pensara ter deixado para trás agora se erguia como um protetor. Lucas, o que você está fazendo? Ela perguntou, o desespero transparecendo. Ele olhou para Clara com intensidade. Eu vou proteger você, Clara. Eles não sabem quem você realmente é. Seus olhos transmitiam uma confiança que Clara não entendia. O que você quer dizer? Daniel questionou. A essa altura, os pensamentos girando como um furacão em sua cabeça. Que tipo de segredo tem entre vocês? É muito mais do que você imagina, Daniel. Lucas respondeu,
sua voz firme e reverberante na sala tensa. Clara, você é especial. O que aconteceu na noite do acidente não foi um acidente. Eu nunca deixei você, e agora você precisa lembrar a verdade. Clara, paralisada, sentiu sua mente comprimir-se sob o peso da revelação. Lembrar do quê? A pergunta escapou de seus lábios, um fio de esperança e desespero entrelaçados. Mas antes que Lucas pudesse responder, novamente uma sirene soou, mais alta do que nunca, ressoando fora da sala. E do outro lado da porta, uma figura vestindo um uniforme tático entrou, emanando uma presença de autoridade. "Ninguém se move!" gritou o agente, e a tensão na sala atingiu um pico. "Clara, o que você não me contou?" Daniel, agora inquieto, fixou seu olhar nela, um misto de desespero e expectativa. Clara percebeu que algo monumento estava a caminho, algo que deixaria todos em pedaços. O passado estava voltando em um turbilhão, e a verdade, exposta sob luzes brilhantes, poderia não ser a única a desmoronar. Como um eco distante, Clara sabia que, para cada revelação, havia um preço a pagar. E naquele instante, o ar na sala parecia denso, como se o tempo tivesse parado. Clara notou a expressão de Luísa, uma mistura de temor e determinação. E o peso dessas emoções a deixou ainda mais inquieta. O que a ex-namorada de Daniel poderia ter descoberto? Luísa respirou fundo, como se estivesse se segurando para não desmoronar. "Daniel, a noite do acidente, eu estava seguindo você, porque precisava te contar uma coisa muito importante. Uma coisa que você não sabe sobre Clara. Por favor, não me faça mais mistérios", ele disse, a voz tensa. "O que aconteceu?" As palavras de Luísa saíram em um turbilhão, apressadas. "Eu só consegui descobrir a verdade depois que você se machucou. Clara, ela não é apenas uma mendiga. Ela é... Espera, eu não posso dizer tudo aqui, mas existe uma razão pela qual eu estava seguindo você naquele dia." "E que razão é essa?" Clara interferiu, sentindo a necessidade de proteger sua verdade. O temor pulsava no fundo de seu ser. Luísa olhou para Clara, sua expressão endurecendo. "Você não entende, não é? Isso pode mudar tudo. Clara, você não é quem diz ser." O coração de Daniel disparou. A sensação no ar mudou. Estava prestes a explodir. Clara sentiu um frio a correr por seu corpo. Alguma coisa mortal estava prestes a ser revelada. "Me diga, Luísa, o que você está insinuando?" Ele exigiu, mas a tensão era opressiva e ninguém parecia disposto a dar um passo à frente. "Eu tenho provas, Daniel. Provas de que Clara não é só uma mendiga sem passado. Ela é parte de uma grande trama e mais, ela está conectada com eventos que mudaram a vida de outras pessoas." "Dedo." "De forma obscura!" Luísa exclamou, a voz falhando. O murmúrio da multidão do lado de fora parecia se intensificar, como se o mundo em torno deles estivesse prestes a desmoronar. Clara sentiu a respiração faltar. "Provas de quê? Que tipo de trama?" "De que você foi a última pessoa a ver uma jovem desaparecida, Clara." Luísa disparou, os olhos cheios de desespero. "Você não se lembra, não é? O que aconteceu anos atrás, quando você se afastou do seu nome, da sua vida." O chão sob os pés de Clara parecia estar se movendo. Ela nunca pensou que seu passado poderia voltar para assombrá-la assim, exposto sob luzes brilhantes após anos de sombra. "Não, isso não pode ser verdade. Não." Suas palavras eram quase um lamento. Daniel encarou, confuso e ferido. "O que você está dizendo, Clara? O que você esconde de mim?" "Era um acidente. Eu não sabia!" Clara gritou, agora com lágrimas nos olhos. "Era uma noite escura e eu não queria que nada disso acontecesse." O ambiente estava carregado. As emoções se tornaram um turbilhão.
Daniel começou a recuar, a confiança abalada. O que você era antes de se tornar a mendiga que salvou a minha vida? O que mais você não me contou? Espere, Daniel. Eu sou a mesma pessoa. Eu só não quero que você olhe para mim desse jeito. Não sou uma criminosa. Ela se apressou em afirmar, a voz falhando. Quando você diz que não sou quem eu sou, Luísa, você está insinuando que Clara esteve envolvida em algo ainda mais sombrio? Ele perguntou, agora direcionando seu olhar para sua ex-namorada. A confusão e a dor em sua voz eram palpáveis. O que estou insinuando é que enquanto você estava em coma, Clara estava em um lugar que ninguém esperaria. Um lugar do qual você não faz ideia. E isso pode estar ligado a tudo o que aconteceu com ela. Com a jovem desaparecida. Luísa disse, o olhar fixo e penetrante. Em um segundo, tudo fez sentido. E no segundo seguinte, tudo desmoronou. Daniel olhou de volta para Clara, os sentimentos explodindo em sua cabeça. Clara, você me disse que era invisível. Mas como eu poderia saber que você também era alguém que tem um passado tão sombrio? Neste momento, uma sirene soou do lado de fora, cortando o ar pesado da sala. Clara, aterrorizada, sentiu um aperto no peito. A conexão que existe entre eles estava prestes a ser testada de maneiras que ninguém poderia prever. Daniel, Clara não sabia como continuar. Enquanto tentava encontrar as palavras certas, a porta se abriu novamente, desta vez com um policial à frente. As almas na sala estavam prendendo a respiração, um novo nível de medo se instalando. A verdade que estava emergindo poderia não ser a única que definia seus destinos. E com isso, a história de Clara estava prestes a se entrelaçar ainda mais com um passado que ela desejava esquecer. O policial se aproximou, seu olhar fixo em Daniel. Precisamos conversar. Sobre o que aconteceu no acidente e sobre quem você estava com. Ele hesitou, a expressão se tornando grave. E sobre a jovem que está desaparecida. A sala congelou. Daniel ficou paralisado, enquanto o policial revelava um documento em sua mão. Ela não é uma desconhecida. Clara, você é a chave para resolver tudo isso. E seu nome aparece em registros que eles não queriam que você soubesse. Quando aquelas palavras saíram da boca do policial, um choque profundo percorreu a sala. O mundo de Clara começou a desmoronar ainda mais, e a verdade que ela temia finalmente estava prestes a ser exposta. Se ela era a chave, então, o que isso significava para ela e Daniel? E para todos os segredos que estavam prestes a serem revelados? Clara, o que está acontecendo? Daniel implorou, os olhos perdidos entre preocupações. Como você se encaixa nisso? Justo quando Clara estava prestes a se explicar, as luzes da sala piscavam, e em um momento de pânico, várias pessoas em uniforme branco entraram, emaranhando mais ainda a situação. Nós temos que levá-la, agora! Exclamou um deles, apontando para Clara. Levá-la? Para onde? O que está acontecendo? Daniel gritou, já perdido em um mar de incertezas. Clara se sentia presa, mas antes que pudesse se defender, alguém atrás dela gritou. Não! Esperem! Vocês não podem levá-la! Era Lucas, agora atirando-se à frente dela como um escudo. Clara estava paralisada. O que estava acontecendo? O homem que ela pensara ter deixado para trás agora se erguia como um protetor. Lucas, o que você está fazendo? Ela perguntou, o desespero transparecendo. Ele olhou para Clara com intensidade. Eu vou proteger você, Clara. Eles não sabem quem você realmente é. Seus olhos transmitiam uma confiança que Clara não entendia. O que você quer dizer? Daniel questionou. A essa altura, os pensamentos girando como um furacão em sua cabeça. Que tipo de segredo tem entre vocês? É muito mais do que você imagina, Daniel.
Lucas respondeu, sua voz firme e reverberante na sala tensa. Clara, você é especial. O que aconteceu na noite do acidente não foi um acidente. Eu nunca deixei você, e agora você precisa lembrar a verdade. Clara, paralisada, sentiu sua mente comprimir-se sob o peso da revelação. Lembrar do quê? A pergunta escapou de seus lábios, um fio de esperança e desespero entrelaçados. Mas antes que Lucas pudesse responder, novamente uma sirene soou, mais alta do que nunca, ressoando fora da sala. E do outro lado da porta, uma figura vestindo um uniforme tático entrou, emanando uma presença de autoridade. Ninguém se move! Gritou o agente, e a tensão na sala atingiu um pico. Clara, o que você não me contou? Daniel, agora inquieto, fixou seu olhar nela, um misto de desespero e expectativa. Clara percebeu que algo monumental estava a caminho, algo que deixaria todos em pedaços. O passado estava voltando em um turbilhão, e a verdade exposta sob luzes brilhantes poderia não ser a única a desmoronar. Com a ordem do policial, a sala se silenciou, e os olhares de todos estavam fixos em Clara. Assim, de repente, um computador próximo apitou, e uma tela se iluminou, revelando imagens e uma apresentação. Fotos de jovens desaparecidas, e entre elas, Clara. Vejam, disse o policial, com um tom grave. Estes são os casos de desaparecimento ligados ao que ocorreu naquela noite. E você, Clara, tem o poder de mudar tudo isso. O mundo dela girou. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. O que? Sua voz se perdeu. A verdade era incompreensível, e ela teve certeza de que Daniel estava prestes a desmoronar. Os olhares convergiam. Ele estava apenas a um passo da total desconstrução. Aquela exibição não era mero acaso. Em uma fração de segundo, um sentimento avassalador a atingiu. As memórias daquela noite, tão distantes, começaram a surgir. Fragmentos de sussurros, gritos, e então aquela figura. Isso era apenas o começo. Aquela figura conhecida, na verdade, não era qualquer um. Era Sofia. Cada conexão que ela tentava ocultar permanecia entrelaçada com histórias não contadas e traições. Um colapso emocional começava a tomar forma. Clara, você precisa nos dizer o que sabe. Daniel exigiu, angustiado, seus olhos implorando por uma resposta. Mas antes que ela pudesse falar, Lucas ergueu a mão. Daniel, escute, você precisa confiar em Clara. E ali, com todos olhando fixamente. Clara sabia que sua vida mudaria para sempre. Havia um segredo ainda maior que unia seus destinos a um abismo sombrio. Mas antes que pudesse encontrar as palavras, uma explosão de fumaça invadiu a sala, fazendo todos se dispersarem. Clara, Daniel e Luísa foram surpreendidos, ofuscados. O caos reinava. Clara, rápido! Lucas gritou, puxando-a para fora. O tumulto tomou conta, gritos se misturando ao barulho da evacuação. No meio de tudo isso, a única certeza era que Clara não estava apenas fugindo de uma realidade revelada, mas de algo muito mais profundo e aterrorizante. E enquanto o pânico se espalhava, uma frase ecoou na mente de Clara. A verdade estava à espreita para ser descoberta. E o que quer que fosse, não seria fácil de suportar. Em quem ela poderia realmente confiar? E como isso mudaria tudo? A explosão de fumaça preencheu a sala, e Clara viu tudo em câmera lenta. Gritos ecoavam, empurrando as pessoas para os lados. O caos tomou conta, e enquanto todos se deslocavam, o medo apertava seu coração. Lucas, com convicção, puxava Clara para um canto, em busca de um abrigo temporário no meio daquele tumulto. Vai, Clara! Confie em mim! Ele gritou, enquanto tentava encontrar uma saída entre os corpos esbaforidos. E a sirene lá fora parecia um chamado inescapável. Mas antes que pude, ele estava lá, com aquela expressão de desespero que ela conhecia tão bem.
Clara! Ele gritou, os olhos fixos nela, como se houvesse uma conexão invisível. Você não pode ir! Você não entende o que está em jogo! O coração dela disparou. O que você está fazendo aqui? A pergunta saiu quase como um sussurro. Era como voltar para uma época cuja memória ela havia enterrado profundamente. Você tem que voltar comigo. Ele insistiu, atravessando a sala em meio à confusão. Não posso deixá-la aqui. É muito perigoso, Clara. Eles sabem sobre você. Daniel, que observava tudo a uma distância, agora tentava se aproximar. Clara, quem é esse homem? O que ele quer de você? A voz dele estava cheia de angústia. Havia uma necessidade de compreender a relação dela com aquele homem que ele via pela primeira vez. E sua expressão denotava uma mistura de ciúmes e desconfiança. Mas o pai de Clara estava focado só nela, despachando qualquer tentativa de parar sua determinação. Clara, você não pode se envolver. Eles estão atrás de você, mais do que você imagina. Lucas, que já estava ciente do que quer que fosse, apertou a mão de Clara. Isso não pode ser verdade. Clara, nós podemos resolver isso juntos. Clara se sentiu dividida. A fumaça, o alvoroço, as vozes se misturavam em sua mente. Ela olhou para Daniel e viu a preocupação em seu olhar, mas ao mesmo tempo, a queda de mundo dela estava se desdobrando em uma nova narrativa. O que seu pai queria dizer? Quem eram eles? Uma onda de pânico a atravessou, como se tudo estivesse se espiralando fora de controle. Eu não posso sair! Clara respondeu, a voz trêmula. Eu não posso deixá-los! Mas Lucas insistiu. Clara, você tem que lembrar. Lembre-se do que aconteceu. O que aconteceu com Sofia. Você precisa se lembrar antes que seja tarde demais. Clara sentia como se a história estivesse prestes a se repetir. Mas nessa reviravolta, o passado e presente colidiam de uma maneira brutal. Ela estava perdida. Tudo parecia um jogo cruel do destino. E então, no meio da confusão, ela viu algo que a paralisou. Uma figura à distância, quase como um fantasma do passado, emergiu da multidão. Era Sofia. Mas não era a Sofia que ela lembrava. Essa parecia diferente, mais ameaçadora, com um olhar profundo que penetrava sua alma. A jovem desaparecida, o mundo de Clara, desmoronou novamente. Você não deveria ter voltado. Sofia gritou, e a mágoa em sua voz ecoou pela sala, como uma tempestade. A revelação a fez sentir um nó na garganta. Sofia? Clara atendeu, incredulidade escorrendo por cada sílaba. Você está viva? Não apenas viva. Sofia respondeu com um sorriso descarado. Mas você, Clara, você está prestes a entender a verdade. E quando você entender, todo o seu mundo vai mudar. A sala respirou. O caos, os gritos, as sirenes e a fumaça tornaram-se um fundo nebuloso. A revelação de Sofia funcionou como uma bomba, estourando cabeças e corações. Lucas olhou para Clara, o medo estampado em seu rosto. Daniel estava em choque, e as peças do quebra-cabeça começaram a se reorganizar em uma forma distorcida. É você que está por trás de tudo, não é? Clara perguntou, a voz cheia de traição. Você me enganou. Engano? Não, querida, para te libertar. Vamos finalmente acabar com isso de uma vez por todas. Sofia riu, e o som parecia uma mistura de dor e satisfação. O que estava na mente de Sofia? Clara precisava entender, e o peso daquela verdade estava prestes a desmoronar não só a vida dela, mas de todos. Agora, as alianças pareciam mudadas, e a linha entre inimigos e amigos estava borrada. E enquanto o conflito crescia, uma nova sirene soou,
ecoando pela sala. Mas agora Clara não sabia mais em quem confiar. Ela se virou, procurando resposta nos olhos de Daniel. Mas havia desespero e confusão. E uma única pergunta pairava na sala: até onde você iria para proteger quem ama? O que Clara faria agora com toda a verdade prestes a ser revelada? A explosão de fumaça preencheu a sala e Clara viu tudo em câmera lenta. Os gritos ecoavam, empurrando as pessoas para os lados. O caos tomou conta, e enquanto todos se deslocavam, o medo apertava seu coração. Lucas, com convicção, puxava Clara para um canto, em busca de um abrigo-tempo. Mas antes que pudessem avançar, um estrondo fez o chão tremer. A porta, agora escancarada, revelava novos rostos e uniformes, e entre eles, um que Clara nunca esperou ver novamente. Era seu pai. Ele estava lá, com aquela expressão de desespero que ela conhecia tão bem. "Clara!" ele gritou, os olhos fixos nela, como se houvesse uma conexão invisível. "Você não pode ir. Você não entende o que está em jogo." O coração dela disparou. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta saiu quase como um sussurro. Era como voltar para uma época cuja memória ela havia enterrado profundamente. "Você tem que voltar comigo", ele insistiu, atravessando a sala em meio à confusão. "Não posso deixá-la aqui. É muito perigoso, Clara." "Eles sabem sobre você." Daniel, que observava tudo a uma distância, agora tentava se aproximar, desesperado. "Clara, quem é esse homem? O que ele quer de você?" A voz dele estava cheia de angústia. Havia uma necessidade de compreender a relação dela com aquele homem que ele via pela primeira vez, e sua expressão denotava uma mistura de ciúmes e desconfiança. Mas o pai de Clara estava focado só nela, despachando qualquer tentativa de parar sua determinação. "Clara, você não pode se envolver. Eles estão atrás de você mais do que você imagina." Lucas, que já estava ciente do que quer que fosse, apertou a mão de Clara. "Isso não pode ser verdade. Clara, nós podemos resolver isso juntos." Clara se sentiu dividida. A fumaça, o alvoroço, as vozes se misturavam em sua mente. Ela olhou para Daniel e viu a preocupação em seu olhar, mas ao mesmo tempo, a queda do mundo dela estava se desdobrando em uma nova narrativa. O que seu pai queria dizer? Quem eram eles? Uma onda de pânico a atravessou, como se tudo estivesse se espiralando fora de controle. Eu não posso sair", Clara respondeu, a voz trêmula. "Eu não posso deixá-los." Mas Lucas insistiu. "Clara, você tem que lembrar. Lembre-se do que aconteceu." "O que aconteceu com Sofia?" "Você precisa se lembrar antes que seja tarde demais." Clara sentia como se a história estivesse prestes a se repetir. Mas nessa reviravolta, o passado e presente colidiam de uma maneira brutal. Ela estava perdida. Tudo parecia um jogo cruel do destino. E então, no meio da confusão, ela viu algo que a paralisou. Uma figura à distância, quase como um fantasma do passado, emergiu da multidão. Era Sofia, mas não era a Sofia que ela lembrava. Essa parecia diferente, mais ameaçadora, com um olhar profundo que penetrava sua alma. A jovem desaparecida. O mundo de Clara desmoronou novamente. "Você não deveria ter voltado." Sofia gritou, e a mágoa em sua voz ecoou pela sala como uma tempestade. A revelação a fez sentir um nó na garganta. "Sofia?" Clara atendeu, incredulidade escorrendo por cada sílaba. "Você está viva?" "Não apenas viva," Sofia respondeu, com um sorriso descarado. "Mas você, Clara, você está prestes a entender a verdade. E quando você entender, todo o seu mundo vai mudar." A sala respirou. O caos, os gritos,
As sirenes e a fumaça tornaram-se um fundo nebuloso. A revelação de Sofia funcionou como uma bomba, estourando cabeças e corações. Lucas olhou para Clara, o medo estampado em seu rosto. Daniel estava em choque, e as peças do quebra-cabeça começaram a se reorganizar em uma forma distorcida. É você que está por trás de tudo, não é? Clara perguntou, a voz cheia de traição. Você me enganou. Shhh! Engano? Não, querida. Eu estou aqui para te libertar. Vamos finalmente acabar com isso de uma vez por todas. Sofia riu, e o som parecia uma mistura de dor e satisfação. O que estava na mente de Sofia? Clara precisava entender, e o peso daquela verdade estava prestes a desmoronar não só a vida dela, mas de todos. Agora as alianças pareciam mudadas, e a linha entre inimigos e amigos estava borrada. E enquanto o conflito crescia, uma nova sirene soou, ecoando pela sala. Mas agora Clara não sabia mais em quem confiar. Ela se virou, procurando resposta nos olhos de Daniel. Mas havia desespero e confusão. E uma única pergunta pairava na sala. Até onde você iria para proteger quem ama? A verdade ecoava na mente de Clara, mas era como um emaranhado de fios que prometia não só revelações, mas traições em cada entrelaçar. Justo quando tudo parecia estar à beira do colapso, uma explosão de luz tomou conta da sala. E no instante seguinte, tudo escureceu. Lucas! Clara! Você tem que sair agora! Uma voz gritou da escuridão. Mas antes de alguém conseguir entender o que realmente estava acontecendo, os rostos de Sofia e Daniel se distorceram em uma imagem nebulosa, quase como um pesadelo. Clara havia atravessado uma linha, onde as verdades e as mentiras se tornavam indistinguíveis. Uma centelha de esperança, acompanhada de uma onda de terror, surgia com o que poderia ser uma saída. Mas a que preço? O que mais estavam escondendo dela? E, mais importante, Clara se perguntava, quem era realmente Sofia? A jovem que agora pareciam existir em um mundo totalmente diferente do que havia imaginado? O destino deles todos estava prestes a se entrelaçar de uma forma muito mais sombria do que poderiam prever. A fumaça se dispersou lentamente, revelando um cenário surreal. Clara olhou para Sofia, seus olhos repletos de uma mistura de medo e determinação. Ninguém sabia o que aconteceria agora que a verdade estava exposta a todos. O que você quer dizer com "não posso permitir que você fuja da sua verdade"? Fugir? A verdade é o que mais quero! Clara protestou, sem conseguir esconder a agitação. Olhou para Lucas e Daniel, seus rostos carregados de expectativas caóticas. Eu só queria um recomeço. Um recomeço em meio a mentiras? Daniel interveniu, os olhos ora frios, ora suplicantes. Clara, como você pôde esconder isso de mim? Eu a salvei na esperança de que você fosse alguém melhor. Eu sou a mesma! Clara gritou, as emoções fervendo. Está tudo fora de controle. O policial, ainda tenso, encarou as duas mulheres. Precisamos de respostas, e a verdade precisa vir à tona. Ele olhou profundamente para Clara. Se você sabe algo, fale agora, antes que seja tarde demais. Com a pressão se acumulando, Clara sentiu uma onda de determinação. Tudo bem, eu estarei aqui. Vou enfrentar o que aconteceu. E enquanto as palavras saíam de sua boca, uma luz intensa iluminou a sala. Clara se virou para o lado e viu o pai, sua expressão misturando preocupação e alívio. Ele havia vindo por ela. É isso que você quer? Sofia, nós podemos descobrir tudo isso juntas. Clara propôs, a incerteza queimando dentro dela. Descobrir a verdade pode ser a única maneira de tudo isso acabar. O olhar de Sofia não era mais ameaçador, mas fragilizado. Clara, eu quero que você saiba.
Meu nome estava na lista também. Eu estava lá com você. E eu tenho medo do que isso significa. Antes que ela pudesse pensar em mais, uma série de passos ecoou na porta. Era a equipe de emergência. Todos precisam sair agora! Esta área não é segura! Um dos membros da equipe gritou, puxando-os todos para fora. E assim, Clara e os outros saíram para o ar fresco. Daniel, Lucas, Sofia e o pai dela estavam todos juntos, mas ainda com desconfiança em seus olhares. A verdade estava longe de ser resolvida. Precisamos reavaliar tudo isso. Qualquer passo em falso pode ser fatal, disse Lucas, firme, mas ainda tenso. Vamos descobrir a verdade por nós mesmos. Nossas vidas estão interligadas e precisamos lidar com isso juntos, se quisermos sobreviver. Clara afirmou, o coração batendo forte. Todo mundo assentiu, compreendendo que uma nova jornada os aguardava. Mas a pergunta persistia. A verdade era mesmo o que eles precisavam? A dúvida sobre quem eram e para onde iriam agora pesava sobre eles como um manto. As sirenes ainda soavam ao fundo, e aquele encontro fazia parte de uma trama muito mais complexa. O grupo se dispersou pela calçada, agora mais unido, mas com desafios maiores pela frente. E enquanto entravam no desconhecido, um pensamento pairava no ar. O que mais iriam descobrir? Se você chegou até aqui, isso mostra que ficou tão envolvido quanto nós nessa história. Então, não perca tempo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e nos ajudar.